Bom dia a todos, vamos a mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem. Vamos lá, hoje na parte de quarta-feira, raciocínio humano fora das escrituras. É aquilo que a gente estava estudando na lição anterior, né? Ontem, né? Falando sobre do assim eu penso e o assim diz o Senhor. Diz assim: o Espírito Santo trabalha através da nossa mente. Convida-nos a explorar os mistérios do universo. Como alguém corretamente disse, como os cristãos não deixamos os nossos cérebros à porta da igreja. No entanto, só o brilhantismo do raciocínio humano é incapaz de descobrir as verdades divinas das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, é uma questão de revelação divina. O que Jesus disse? Que Ele é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Então, Jesus tem a verdade, Ele é a verdade. O que Jesus disse não é mentira. Vamos lá, e o que Provérbios diz? Capítulo 16, versículo 25. É muito importante você ler isso e você ter esse raciocínio do que eu disse para você. O assim diz o Senhor e o assim eu penso. Olha o que diz. Há caminho que parece direito ao homem, mas no final é caminho de morte. Talvez aí você esteja andando num caminho que aos seus olhos é direito. Ricardo, eu encontrei a igreja verdadeira. Ricardo, eu encontrei a verdadeira religião. Ricardo, eu encontrei alguma coisa que me chamou a atenção. Eu fui lá e a pessoa profetizou na minha vida que vai restaurar a minha saúde, que vai restaurar a minha vida financeira e fez uma promessa. Há caminhos. O que diz aqui? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminho de morte. Mas Ricardo, lá lê a Bíblia. A gente faz culto, a gente ora, a gente louva. Tem cheiro de Bíblia. Tem cheiro de Bíblia, cheiro de santidade. Tem cheiro de igreja. Tem cheiro de tudo. Lá tem emoção, lá tem choro. Lá expulsa demônios. Lembra do que a gente estudou aqui? Tem cheiro de tudo isso. Na sua mente. Na sua mente é certo. Parece certo. Mas, afinal, são caminhos de morte. Então, por isso que você tem que ser instruído pelo Espírito Santo, pelo discernimento, pelo raciocínio. Você, depois que entrou dentro ali da igreja, você não deixa o seu cérebro para o lado de fora. Você vai raciocinar, você vai estudar a palavra, você vai orar, você vai pedir discernimento. Será que isso está certo, não está certo? O que a Bíblia diz? Então, eles estão fazendo o que a Bíblia não está ensinando. Então, tem alguma coisa errada. Se a Bíblia ensina A e a tua igreja ensina B, alguma coisa está errada. Olha o que diz. Os últimos dos enganos eficazes de Satanás é levar-nos a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem a informação da palavra de Deus, é suficiente para compreender a vontade de Deus. Pode haver um caminho que nos parece correto, até mesmo culturas inteiras, mas que o que pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Há uns anos, há uns anos, há uns anos, a minha mulher e eu decidimos fazer uma caminhada na floresta, perto de um hotel, onde íamos passar a noite. Tipicamente sou bastante bom em orientar-me e depois de caminhar durante uma hora, aproximadamente usando diversos trilhos, estava bastante confiante em que podia encontrar facilmente o caminho do regresso, mas rapidamente descobri que estávamos desesperadamente perdidos na floresta. O sol estava a pôr-se e eu temi o pior.
Felizmente encontramos outros caminhantes que conheciam o caminho. Tínhamos estado pelo menos 8 quilômetros fora do trilho, né, da trilha, mais perto de uma estrada nacional, dado que o carro deles estava estacionado ali perto. Ofereceram-lhe né, uma boleia, né, uma carona, de volta ao nosso hotel. Descobrir que alguém que conhecia o caminho e que teve a capacidade de nos levar de volta ao nosso destino fez toda a diferença para nós. Deus não nos deixou sozinho na nossa viagem à terra para o céu. O Espírito Santo dirige-nos para as Escrituras Sagradas, que nos conduzem para o lar, a verdade e o erro, o certo e o errado, o bem e o mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro, e o erro é o sempre perigoso, e o que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Quão importante é que façamos da palavra de Deus o nosso arbítrio final da verdade e da moralidade. Olha aqui, que sensacional essa história. Você viu a confiança em si mesmo, a confiança, eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho e tá tudo certo. E a gente vai chegar lá, eu conheço. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a igreja em que eu estou indo. Meu avô frequentou, minha avó frequentou, meu pai, minha mãe frequentaram aqui esse lugar. Eu sei aonde estou indo, eu não estou perdido, eu estou no caminho certo. E quando viu, estava longe do caminho de volta. Mas não fique triste, porque aqui eles encontraram pessoas em que mostraram o caminho de volta, pegaram uma carona e voltaram para o hotel. Não fique triste. Eu não sou o seu caminho, mas a Bíblia é. Jesus é o seu caminho. Ele vai trazer você de volta. Ainda eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Elas escutarão a minha voz e elas vão vir, elas vão escutar a minha voz. E é só um pastor e um só rebanho. Só um pastor, Jesus e nós como rebanhos. Não confie no assim eu penso. Não confie em você. Sabe, da maioria das vezes em que a gente cai, da maioria das vezes em que a gente se dá mal, é porque a gente tem plena convicção que a gente sabe. Eu sei. E às vezes a gente não sabe nada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai, obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra, o Senhor deixou o GPS para o caminho para o céu. Não estamos sozinhos, não estamos perdidos nessa terra, porque o Senhor deixou aqui o mapa, Pai, para o tesouro que é a vida eterna, que é estar junto com o Senhor, Pai. Obrigado em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.